Paz a todos em Cristo. Então, dá-se o início do tempo do Advento, me permitam algumas observações, entre elas esta palavra, adventus, em latim, né, o advento, que significa chegada. Algumas moedas de Corinto perpetuam a memória do Adventus Augusti. E um cronista da época se qualifica com a expressão Adventus Divini, no dia da chegada do imperador Constantino. São Gregório Magno foi o primeiro papa a estabelecer um ofício para o advento, e o sacramentário gregoriano é o mais antigo documento em predispor missa específica para os domingos desse tempo litúrgico. Os cristãos não estão a se paganizar ou escamotear um sincretismo espiritual. No ano de 2016, nos ajuda a entender isso, em Londres, o cardeal Sarah, que era prefeito da Congregação para o Culto Divino, ele diz assim: na liturgia, minha cultura é batizada. Recordemos o Cristo, que mais poderei usar, quando ele diz, para comparar a vós o reino, é preciso pensar, a partir de um mínimo que se conheça, caso contrário, a pessoa ela não será capaz de fazer o percurso de que se coloca diante de si, Portanto, a sabedoria do Espírito que vai explicando as coisas. O Advento em si é esse tempo chamado da graça, Kairos, da vida, que os cristãos não fazem de conta que estão esperando o Senhor chegar, porque Cristo já veio na história e nós esperamos na glória. Seja a glória dele ou a nossa. Este tempo nos possibilita retomar dois acontecimentos históricos, um da humanidade e o outro particular. O da história é a vinda de Jesus como Filho de Deus e Salvador da humanidade, encarnado no Cronos, no tempo da história, e o particular, que é o acontecimento da minha aceitação pessoal de Jesus como meu único Senhor e também Salvador. Por quê? É preciso confessar Jesus como único Salvador. Na carta de Filipenses, no capítulo 2, versículo 11, se coloca justamente isso, é preciso confessar Cristo. Porque ninguém vai ao Pai ou à vida plena senão por Cristo. Então, celebrar o Natal é recordar a acolhida, a aceitação de Jesus em sua vida própria. Então, é importante perguntar isso, Recorda-te quando tu aceitaste Jesus como seu único Salvador e Senhor? O texto que nos é proposto para a reflexão é justamente do Evangelho, então, de São Lucas. Vamos abrir aqui. São Lucas, no capítulo 21, versículo 25, 28, e depois ele salta para o 34, 36. Muito bem. Então, o texto coloca que haverá sinais no sol, na lua. Então, este haverá no sentido de que se notará. Sinais, o povo às vezes pedia a Jesus, um sinal do céu. Então, se vai notar que haverá uma intervenção. O sol como a imagem do poder mais potente, a lua como o tempo, as estrelas, essa ideia das pessoas, os astros, referenciais. Na terra, que significa esta segurança material, haverá aflição, angústia. Então, esta aflição enquanto uma presença de incerteza, algo, o que fazer, inesperado, a angústia como esse tremor intenso que paralisa a pessoa, vão se apoderar das nações, ou seja, de todos os povos, para dizer justamente que, por mais que esses poderes, essas forças, essas ideologias, elas tenham suas potências, mas elas sofrem também a intervenção divina. As nações, pelo branido, então, do mar, o barulho, o estrondo do mar, como o mar nesse sentido de oposição à terra, então aquela questão do obscuro, daquilo que é do espiritual, as ondas como essas forças turbulentas, que as pessoas têm as suas influências, os homens vão desmaiar. Então, os homens no sentido dessas pessoas
maduras, né, bem criadas, convictas, isto, né, esse desmaiar no sentido de que eles como que perdem o respiro da alma, né, a expressão grega phobou, né, um medo, assim, um pavor, um terror, né, na expectativa do que vem, né, ou seja, expectativa é justamente a possibilidade daquilo que poderá acontecer. Que devem sobrevir sobre a terra, né? A terra nesse sentido de que onde a pessoa está, como se diz, né? Isto que há de se acontecer, não tem como escapar dessas realidades, né? As próprias forças do céu serão abaladas para dizer esses que se consideram grandes, potentes, né, e serão colocados à prova e justamente em que são abalados, né? Ou seja, em que apoia seu poder, a sua prepotência, isto, aquilo, né? Há convencimento de uma fragilidade muito grande, né? Então diz o texto 27, então verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens. Este ver, né, ele se dá no sentido de que se vai distinguir de maneira inequívoca, né, o Filho do Homem, ou seja, essa expressão que Jesus usa em si para dizer, né, o ser na sua excelência, ou seja, o ser na sua plenitude, que vem, né, então ele cumpre o seu propósito, né? A nuvem é esta imagem da força, com grande glória, para dizer isso grande no sentido de que sua ação estende além das outras. A glória é sempre esta imagem da perfeição, daquilo que é realizado. Então ele diz, quando começarem a acontecer essas coisas, ou seja, quando um tempo começar, no sentido de que uma coisa que vai ter um princípio vai ser levada ao acabamento, né? Ou seja, na sua completude. Acontecer essas realidades, elas vão sendo concretizadas. Reanimai-vos, aquela imagem, aqui contrapõe aquela imagem, né, dos homens vão desmaiar, ou seja, aqui retoma o ânimo, né, sua disposição, aquele propósito que tomaram, né, reanimai-vos, levantai as vossas cabeças. Esse levantar vossas cabeças nos recorda ali no Salmo 27, versículo 6, que vai dizer justamente a cabeça daquele que se levanta pela graça de Deus acima dos inimigos, porque baixar a cabeça é o sentido de uma vergonha inaudita, é uma decepção absurda. Então, se levantar a cabeça é justamente nesse sentido, a escolha que vocês fizeram, escolha por Cristo, ser orientado por Cristo, então não há o que se envergonhar, porque foi a melhor escolha. Tanto é que ele vai dizer, porque se aproxima a vossa libertação, ou seja, a vossa redenção, ou seja, o prêmio, né, a recompensa que assim buscaram, né? E aqui então ele salta essa parte que Jesus vai dizer, minhas palavras não passarão, e vai ao versículo 34. No texto do Evangelho diz tomai cuidado, né, que vai aparecer na liturgia. Mas esse tomar cuidado sobre vós mesmos, né, está mais no sentido de manter a atenção sobre vós mesmos, ou seja, a sua própria condição. Preste atenção no que você é. O que você é? Pai, mãe, irmão, uma função que você tem. Preste atenção, né? Ou seja, vela sobre isto, né? Coloca luz nessas ações. E ele vai dizer, né, nos vossos corações, ou seja, no que buscais com isso? O que buscais no seu casamento? O que buscais na sua profissão? Né? O que coloca aí, né? E diz, né, para que eles não se tornem pesados, né? No pesado não é uma coisa que põe por cima, mas um puxar para baixo, como um vício, né? Com o excesso do comer, ou seja, como quem está numa espécie de uma ressaca e se enoja, né, de tudo que apresentado, ou seja, não há nada bom, né? A embriaguez no sentido desta incapacidade de discernir, então ficar atento,
né, a isso, né, como uma pessoa que está intoxicada com as preocupações da vida, esse terceiro elemento, né, ou seja, a pessoa que quase cria uma idolatria de coisas, né, partes separadas da vida material, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. O que é aquele dia? Para que? Para que, né? Ou seja, a causa de manter essa atenção sobre as ações, né? Para que aquele dia. Então, aquele dia se entende no sentido de algo que é marcante na existência, que é aquilo que a gente viu, aceitar Jesus, receber Jesus, a plenitude da vida, né? Não vos apanhe de improviso, né? Como se dissesse assim, né? Este dia é o que mais se ansiava, né? Então a pessoa está preparando para o casamento, né? Então preparar mesmo, né? Então as ações, isso levar a essa condição, não, e não a data chegou, o acontecimento chegou e agora arruma aqui, isto, aquilo e tal e não sei o que. Pois é, passou a data, né? Isso não faz bem à vida, né? Porque as coisas boas elas não recebem o seu encantamento e as coisas ruins elas fazem com que a pessoa entre em desespero, né? O versículo 35 vai colocar: pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Aqui o evangelista quer colocar justamente que, né, esse dia no sentido de que essa escolha, esse acontecimento, né, cai como um laço para dizer, né, ou seja, não tem como escapar desta realidade, né, do acontecer daquilo que seja bom ou negativo. Depois no versículo 36, o evangelista vai dizer que Jesus coloca: vigiai, pois, em todo tempo e orai, né? Então a gente entende que esse vigiar, né, é uma consciência espiritual de quem espera, né? Pois em todo o tempo, ou seja, né, é como se fosse em cada instante esse completude, esse modo, né, de ser. Então o vigiar, esse orar, né, orar no sentido de quem suplica com sincero desejo, né, porque é a oração que faz o forte, né, a fim de vos torneis dignos, ou seja, como aquele que vence, né, o inimigo, né, e escapa, como foge de tudo o que é mal, né, para se apresentar de pé diante, ou seja, eu esperava Cristo, né, e aqui estou diante de Cristo, né. Então que o tempo do advento nos tome justamente nessa disposição de recordar, né, Jesus que veio a minha história, veio a minha vida, eu o aceitei, eu esperava justamente por ele como o único Salvador. Bom a preparação no advento para o Natal do Senhor.